Olá, tá começando o 137º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nesta semana pela ExpressVPN. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, a Bia Kunz, a garota sem fio, também tá por aqui. Tudo bom, Bia? Tudo bem, Marcos. Depois de 300 dias em janeiro, entramos em fevereiro. Pessoal, bem climão de fim de férias, climão de fevereiro mesmo, né? Uhum. E volta às aulas sem celular. Verdade. Como será que estão os ânimos do Eu te pessoal? mandei um vídeo, não sei se você chegou a ver. Eles postaram lá no Mundo Sem Fio, tá? Os nossos ouvintes. A menina reclamando, como é que eu vou fazer se acontecer alguma coisa comigo, não puder falar com os meus pais? Todo mundo deu muita risada, né? Porque como é que a gente fazia quando não tinha celular e tinha que ir pra escola, né? Mas ela fez um drama, assim, meu Deus, e se tiver que chamar um Uber, e se alguém passar mal, e se... Nossa, mas vou ter que ir até lá na secretaria pedir ajuda. Meu Deus, a pessoa lá, força guerreira. Vai ser uma adaptação pra todo mundo. É curioso, vendo esse vídeo. Primeiro, eu não tenho como não comentar. Eu acho que essa menina que gravou o vídeo, ela é a garota propaganda do porquê que estão dizendo que as crianças não podem usar a rede social. Porque é impossível. Eu não sei dizer a idade de criança. Eu sou péssimo pra definir a idade de criança. Adolescente, ensino médio, Ok, eu acho. até o que? Uns 14? eu ia chutar uns 13. Então, ok, né? Por aí. Você bate o olho, tá usando um top decotado, com marquinha de biquíni, e uma maquiagem, e uma ring light, é muito desconfortável. E aí o ela argumento... não tem ideia, né? Que ela tá advogando pela causa e não contra ela. Exato. Então, mas tirando essa parte, porque eu acho ela extremamente incômoda, essa é a hora que eu falo, puxa, se eu tivesse uma filha hoje, seria difícil lidar com isso, porque eu sei que existe uma pressão social estrutural que faz... Tudo bem, esse é um outro assunto, a gente fala sobre isso outro dia, tá? Mas eu queria marcar que esse é o problema, né? Mas é curioso ver que essa é uma idade em que você descobre o poder da argumentação, né? E tem coisas que vão parecer muito profundas, que o mundo inteiro já passou os últimos 3.000 anos de civilização discutindo e que é novidade pra você, né? Então os argumentos que ela coloca ali são muito, assim, por isso que, sei lá, o Jota Quest tem público porque essas crianças descobrem todos os dias essa profundidade, né, lírica toda de coisas. Então, eu vendo esse vídeo e falo, puxa, faz total sentido ela descobrir esses argumentos e devem ser os argumentos que todas as crianças, os seus jovens devem estar usando na escola e etc, etc. E o contra-argumento é isso, nas outras 3.000 anos de humanidade, fala assim, então, a gente sobreviveu numa boa com isso, né? E nos Estados Unidos existe o agravante de que lá tem todo o problema de tiroteios, né? Que é diário. Lá. E lá isso entra na conta. Eu quero ver quanto tempo até começar a entrar na conta argumentativa daqui. Existe isso também. Não quero tirar a seriedade de quando acontece um imprevisto e uma emergência e uma tragédia. É óbvio que a comunicação rápida é necessária. Mas há casos e casos, né? Bom, eu já falei bastante sobre isso, acho que eu não tenho muita coisa a acrescentar, né? O pessoal às vezes estranha quando eu falo sobre isso, porque eu sou a garota sem fio e eu sempre defendi palms e dispositivos móveis em salas de aula e sempre foi dito que é os pais que deveriam cuidar disso e eu concordo. Só que o tempo que os pais tinham que intervir e eles mesmos se educar antes de educar os seus filhos não aconteceu. Eles mesmos estão perdidos, surtando no Instagram, apostando no tigrinho. E vale lembrar que estamos falando de uma população em geral. Tem algumas pessoas que estão em situação mais privilegiada, tem escolas Waldorf, né, que chamam. Eu sempre penso na salada Waldorf, não consigo falar só de escola Waldorf. Mas tem escolas assim que tem uma filosofia diferenciada, ficar mais junto com a natureza, abraçar árvores, não ter tanto eletrônico no dia a dia. Essa é a exceção da exceção, então não adianta o pessoal vir me mandar esses links, essas coisas, que isso aí é uma classe à parte, né? Nós estamos falando de uma massa gigante. O quê? Entre 70% e 80% das crianças do Brasil estão em escolas públicas, né? E a realidade de escola pública é que não há controle nenhum em sala de aula, os professores estão estressadíssimos, cansados, mal pagos,
cheios de trabalho, né? Com sobrecarga, às vezes tem que dar aula em 2, 3 escolas. Então, há mundos e mundos, há Brasis e Brasis dentro desse Brasil. E aqui a gente está falando, né? A gente tem que falar pela maioria. Depois eu vou te mandar um vídeo, Marcos, de um professor de escola pública falando sobre isso. Eu já era pra eu ter te mandado, só que sabe quando você esquece de salvar o vídeo e depois fica procurando e não acha? Eu fiquei aqui agora de tarde uns 15 minutos procurando, eu não achei. Aí eu falei, não, depois eu procuro, eu tenho que ir lá no histórico lá, que foi semana passada ainda e tal. Mas eu vou te passar, daí você dá os seus comentários em off pra mim. E se for o caso, a gente acrescenta alguma coisinha semana que vem. Beleza, e é curioso que não importa a experiência que você tem em estar na internet, ser digital, organizar tudo, todo mundo passa pelo mesmo. Nossa, eu vi um negócio e não consegui achar, onde é que foi mesmo? Aí você volta, não tem histórico. É um problema universal. Mas acho interessante mesmo a gente ver ao longo desse ano, principalmente, que eu acho que tá pegando o lance da proibição de telefone, ou limitação, cada um vai falar de um jeito, de telefones na escola. Em dezembro, eu acho que a conversa vai estar bem diferente, a gente vai ter mais dados para saber como é que foi reação, resultado, etc. A gente vai seguir acompanhando. Ótimo. Agora eu quero começar com os follow-ups aqui em relação aos últimos episódios e sobre administração de e-mails, que é um assunto que é recorrente aqui no podcast. O Matt falou o seguinte, que ele simplificou o uso de e-mail dele no trabalho novo, ele até falou do trabalho novo, a gente comentou na semana passada, e em partes na forma como eu comentei, né, faz uns episódios, que ele falou, tudo que chega na caixa de entrada, fica na caixa de entrada até ser uma tarefa concluída. Aí ele vai além, porque eu só deixo lá, eu leio e tá lido e pronto, né? Pra ele faz assim, ele tá usando o recurso de agrupamento de conversa do Outlook, ele vê todo o histórico enquanto a atividade não é concluída, mesmo que uma das mensagens esteja numa outra pasta de enviados, por exemplo. Então interessante esse agrupamento contextual, né? Aí após encerrar a atividade, é só mover o grupo inteiro daquela conversa para a pasta Archive, que deve ser arquivados em português, inclusive os e-mails que ele mandou e que antes ficavam na pasta enviados. Aí ele segue, minha dependência aqui, claro, é a busca funcionar, caso eu precise recuperar alguma informação. E uma outra tarefa que esse método dele simplificou bastante, ele fala que é o processo de backup, onde é criar uma cópia da pasta Archive para um PST, aquele formato de arquivo de Outlook, né? Na periodicidade que ele julgar mais adequada. Aí ele falou que não está a tempo suficiente na empresa para ser necessário executar essa cópia com tanta frequência, mas já comecei. Eu tenho uns PSTs bem antigos lá, eu usei Outlook, o software mesmo, em 2002, 2003, usava Exchange, início de sincronismo de e-mail por IMAP, e atualmente eu só acesso aqui as minhas contas da Microsoft, o corporativo e tal, na nuvem. E eu tô pensando em instalar o Outlook mesmo. Eu queria saber de quem tá usando. Eu ainda não decidi, mas eu quero antes saber de quem tá usando. Como é que ele tá hoje? Tá bem inteligente, tá simpático, tá lerdo. O de antigamente era bem lerdo. Mas você sabe que o antigo tinha até RSS, você conseguia cadastrar sites lá. Verdade. E era muito legal, tinha tudo num lugar só. Então você pode assinar, eu imagino, hoje, né? Você assina suas newsletters por e-mail. E também seus RSS ficam ali do ladinho junto. Verdade. Você se atualiza sem sair da mesma janela. Tô pensando nisso, então quem tiver palpites, dicas, broncas para mandar, comentários positivos ou negativos a respeito disso, manda lá no Telegram, @BiaCunzi, que eu vou averiguar com carinho todas as opiniões, tá bom? Boa. Agora, Bia, sobre o seu MP3 Player, o Fabiano Castelo falou, você consegue fazer uma automação no code com o seu MP3 da seguinte forma. Se você plugar o MP3 no USB, com a configuração de auto-run, aí depois você adicionar um batch, BAT, né? Rodando um sincronizador de arquivos, como o Free File Sync, é só você configurar a sincronização do diretório do Windows que tem os downloads aí de podcasts, né? Com o drive que vai ser montado no Windows a partir do MP3 Player. Falou que 60 minutinhos para fazer automação e depois o seu trabalho aí vai ser só conectar o MP3. Boa, excelente. Sabe como é que eu fiz o primeiro dia, Fabiano e Marcos? Vocês vão dar risada. Então, eu fui preparar lá, beleza, ia fazer a minha caminhada no dia seguinte. Aliás, tô fazendo todo acompanhamento aqui, médico, fiz todos os exames que tinha que fazer. Tô retornando depois de um período aí com lesões e um monte de problemas, né? Então, eu tô
inicialmente num plano de recuperação. Aí o que aconteceu? Eu mexendo no MP3zinho lá, ele parece muito o iPod Nano, só que, obviamente, a interface não é polida igual o software da Apple para os iPods, né? Então, tava eu mexendo ali, explorando. Aliás, o menu dele para andar para frente e pro lado é tudo o contrário. Eu estranhei bastante isso, mas é xing-ling, né, gente? Aí eu já tava deitada, já tava indo dormir, tava configurando ali os alarmes da pulseira e tal, e tava com o celular, aí falei, putz, esqueci de colocar as músicas lá, vou ter que ligar o computador. Aquela preguiça de sair da cama, ir lá pro computador, ligar, plugar. Aí eu pensei É bom assim, que não. os problemas da época voltaram no primeiro dia pra você, né? Então. Eu falei, eu vou tentar fazer uma coisa diferente aqui. Eu peguei o meu cabinho OTG, aquele que você pluga no Android e pluga um pendrive junto, sabe? Eu tenho um leitor aqui da Ugreen. Ele é tipo um pendrive. Ele tem, assim, numa ponta uma USB normal e na outra ponta USB-C, que liga no smartphone. E aí ele tem o leitor ali de SD, micro SD, etc, etc. O que eu fiz? Tirei o cartãozinho de memória do player, coloquei ali, espetei no smartphone. Aí eu abri o Pocket Casts, peguei um episódio de um podcast, exportei ele direto pro pendrive ali, pro cartão de memória, no celular. Eu falei, será que vai dar certo? Eu só renomei o arquivo ali, porque o Pocket Casts exporta, ele cria um nome louco lá, cheio de letras e números. Então eu só renomeei ele pra saber do que se trata, né? Joguei lá, deu certo, gente. Foi tranquilo, então nem precisei ligar o computador. E eu acho que é até mais prático, assim, porque é meia hora minha caminhada só nessa primeira etapa. Então não adianta eu botar. Não dá pra botar mais de um. Os podcasts em geral são meia hora, 40 minutos. Então eu joguei um só, né? E tranquilo, gente. Posso fazer isso na noite antes de dormir. Se eu tiver o computador desligado, tiver cansada, eu faço em 2 minutos ali. E o Pocket Cast é maravilhoso, né? Preciso reforçar aqui minha declaração de amor, que eu uso ele já. Meu Deus, acho que há uns 15 anos, mais ou menos. E ele é excelente. Foi muito fácil. Você vai ali nos seus podcasts, né? Seleciona, faz um check ali no episódio que você quer exportar. Vai nos 3 pontinhos, manda compartilhar. E aí, o que eu fiz? Eu escolhi um diretório. Ao invés de compartilhar para arquivo, para Telegram, ele dá as opções, né, de você mandar para outra pessoa e tal. Eu mandei só salvar localmente. E aí, salvei localmente já no MP3. Ele já entende que salvar localmente, ou então exportar, mandar para alguém, ele já manda em formato MP3, prontinho. Então, foi muito prático isso. Eu até fiquei assim, nossa, achei que ia ser bem mais difícil. Achei que eu ia bater a cabeça, tava indo dormir, né? Falei, não quero quebrar a cabeça, eu vou ver se dá certo. E deu certo, sem maiores expectativas. Fica a dica aí pra vocês, tá? Excelente. Então, além de player de podcast, é uma interface de administração dos MP3, dos podcasts. Então, sentido, como né? eu uso só o Pocket Casts, não uso nada no computador, nem Mac, nem Windows, não tinha o hábito de usar. Pronto, resolveu o meu problema, não preciso configurar nada. Excelente. Agora, uma outra coisa que o Fabiano Castelo mandou pra gente, a gente comentou na semana passada sobre o lance de 2 telefones, né? O telefone pra sair na rua, o telefone de casa, qual que fica a app do banco, etc. E eu comentei até que na versão mais atual do iOS, existe uma coisa que eu sei que no Android tem faz um tempo, que é o lance da pasta. É a pasta escondida, ela tá lá. Mas os apps que estão dentro da pasta, você não consegue saber quais são e você precisa de senha, de Face ID, para acessar essa pasta. E o Fabiano Castelo falou o seguinte, que em 2020 ele adotou o lance de 2 telefones, do Pix, ficava em casa, e o da rua que não tem nada sensível, e ele abandonou isso por conta desse lance de esconder o aplicativo, requerer o Face ID, quando apareceu no iOS. Aí ele falou, durou 2 meses, porque não tinha a paciência de chegar ali no Hidden Apps e abrir o aplicativo do banco. E ele falou que além disso, se você sai do app do banco para pegar o número de um Pix, por exemplo, aí na volta para o app você tem que fazer de novo o Face ID. Ele falou, muito trampo, muito tempo, voltei para ter 2 telefones. O Samsung também tem essa opção de você mandar tudo para pasta segura. Já expliquei semana passada que a pasta segura não fica com esse nome, obviamente, né, para não chamar atenção. E acho bem legal a solução da Samsung lá. Cria sua pastinha lá com um nome qualquer e tá resolvido. Agora, nem todo mundo tem essa sabedoria,
esse traquejo com coisas tecnológicas, né? Então, eu acho que se você tem pais e mãe, a gente se vira, né? A gente sabe bloquear celular remotamente, sabe fazer um wipe lá pela nuvem, mas o problema são as pessoas da nossa família que não tem nada de conhecimento a respeito disso. Então, eu tentei explicar para os meus pais, assim, e tal, né? Eles adotaram esse negócio também de ter o telefone em casa e outro na rua, e mais pelo medo deles, assim, eu falei, olha, o que vai dar menos dor de cabeça deixa todos em casa. E a gente chegou numa solução que eu quero passar aqui para vocês, porque nós somos uma família, apesar de eu morar num lugar, meu irmão em outro, meus pais em outro, a gente faz tudo meio junto de organização financeira. E o que a gente fez? A gente pegou um celular só e nele tem as contas de todo mundo. Meu pai, minha mãe, eu, meu irmão. Então, se acontecer alguma coisa, de repente alguém tem algum acesso, porque eu também tenho acesso a banco virtual, tudo no meu, e eu não vou deixar de sair sem nada na rua, né? Por enquanto. Mas, remotamente, se precisar bloquear a conta do banco, acessar ou transferir para outro lugar, a gente tem que estar preparado para tudo, gente. Sequestro, nunca se sabe, né? Então, ficou bem legal essa ideia. Então, cada um tem o seu celular de ficar em casa, mas um deles, excepcionalmente, também está com as contas de outras pessoas. Então, claro, tem que ser entre família, esposa, marido, tem que ter confiança, um ter a senha do outro, acessar. Né? Mas se vocês não têm confiança, pelo amor de Deus, né? A gente tem que ter pessoa de confiança na família. Então, essa é uma solução que eu achei a mais adequada e a prova de sufocos, vamos dizer assim. Porque daí você não tá sozinho, você pode contar com outras pessoas, né? Sim, sim. As pessoas muito ligadas em segurança vão falar assim, vocês estão colocando, o que eles chamam de honeypot, né? Das informações de todo mundo ali, simplifica, porém... Então, mas esse não sai da casa deles. Exato, esse aí tem que ficar dentro do cofre, embaixo da cama, atrás do armário, dentro do fogão, né? Sim, tem que ficar escondido, porque existe isso, né? Eu até investimento, gente, né, financeiras, outras coisas, ficou tudo nesse único aparelho. E eu comprei um novo no Mercado Livre, um Samsung básico, o A05, não sei, um de R$800 lá. Foi comprado um aparelho novo para isso, exclusivamente para isso. É aquele lance das trocas, né, que eu tava comentando, até sobre o que o Fabiano falou desse, que dá muito trabalho. Eu tô usando essa pasta que os aplicativos ficam lá dentro da pasta no iOS e esse tá sendo o principal atrito. Primeiro, né, para achar o aplicativo, se você... O que é o meu jeito de usar o telefone? Eu tenho a tela de início, com os apps que eu mais uso ao longo do dia e também com os widgets, e só. A minha segunda tela já é aquela tela padrão do iOS, com a lista, a biblioteca de aplicativos, organizada do jeito que ele acha melhor, que é uma zona, os aplicativos por categoria, etc. E lá embaixo é onde fica a pasta do app escondido. Os apps escondidos não aparecem no Spotlight. Então, quando eu estou na Home e eu vou fazer o processo que eu faço para abrir todo o app, que é só arrastar para baixo e digitar o nome do app, o app do banco não aparece, porque ele tá lá dentro, né? É para o ladrão nem saber que tem o app do banco ali, não conseguir encontrar. Essa parte, né, é ótima, mas aí entra a parte da troca. Então eu tenho que necessariamente ir lá, aí você ativa, quero entrar na pasta, o Face ID lê seu rosto, ele destrava os aplicativos. E mais do que isso, que ele falou de você sair do app e voltar, né? O que acontece? E os aplicativos que estão lá não aparecem no multitarefa. Porque senão mata o propósito do aplicativo não ficar acessível de fora da pasta, né? Então, eu estou no aplicativo do banco. Eu fecho e vou pro e-mail para pegar um código de Pix. Se eu abrir o multitarefa, ele não está lá. Eu tenho que ir de novo ir na pasta, registrar, validar o rosto, etc. Dá esse atrito mesmo. E toda vez que eu saio e volto, eu fico, saco, vamos lá, né? Mas é o lance da troca, né? Eu ainda não desisti, como aconteceu aqui no caso do Fabiano, certamente de mais pessoas também. Mas para quem estiver pensando em adotar essa função, lembra que vai ter mesmo esse atrito. Você tem que entrar no app do banco já com tudo o que você precisa. Se você precisar sair, tem que fazer o caminho do zero de novo, né? Então tem isso. Agora, Bia, sobre o DeepSeek, que a gente comentou aqui na semana passada, o Fábio mandou um link no vídeo do Everton Behenck, espero que seja esse o nome dele, se não for vocês me corrijam, falando da Amazon IA, que ele diz que é uma DeepSeek brasileira, uma IA 100% brasileira, e etc. E você até deu um feedback que eu vou querer até que você explore um pouquinho mais aqui, se você quiser,
sobre se é mesmo uma IA brasileira, se não é, etc. Eu só quero fazer uma diferenciação importante, que é o seguinte. Eu costumo comentar muito sobre o pessoal da Maritaka AI, que faz o Sabiá, faz outros modelos assim, e eles têm tomado muito cuidado de não dizer que são uma IA 100% brasileira, porque não existe uma IA 100% brasileira. Porque treinar um modelo de linguagem custa pelo menos 5 milhões e meio de dólares, mas no caso da DeepSeek, e exige muito mais dinheiro do que isso, porque você precisa comprar as placas, né? Não foi só 5 milhões e meio que custou para a DeepSeek, não é para ninguém esse custo ainda. Então, além de ter a estrutura de hardware, de ter os dados, de ter a grana para treinamento, etc., é uma estrutura muito gigantesca e ninguém aqui no Brasil ainda fez isso. Dito isso, a Amazon IA, das comunicações que eu vi, e me corrijam se eu estiver errado, mas do que eu vi, eles se colocam como a primeira IA 100% brasileira e etc. Só quero fazer essa diferenciação no começo, para agora falar para você, Bia, o que você comentou em relação a esse vídeo do Everton da Amazônia. Então, a empresa fala, né, que eles se anunciam como IA brasileira, mas não é uma IA do zero, né? E eles não escondem isso, eles falam que já pegaram modelos pré-prontos, trabalharam em cima, adaptaram o conteúdo, aquilo que a gente já falou, de priorizar conteúdo brasileiro. Então, coisa de concurso, de vestibular, é uma excelente IA. Agora, estão falando em fazer uma IA 100% de raiz brasileira. Gente, isso é demagogia, tá? A gente tá vendo políticos, muitos, né? IA tá na crista da onda, tomem cuidado. Ano que vem tem eleição, vai ter muita gente prometendo coisas, se empolgando aí, prometendo o que não tem condições de realizar. E muitos vão até meio que na inocência, assim, na empolgação, porque eles não sabem, eles não têm conhecimento técnico e não entendem o que é fazer uma IA do zero, né? Então, claro, vem muito papo, todos são muito bons de lábia, né? Agora, tem que explicar para eles que você tem que ter muitos chips, não é só 2 ou 3 NVIDIAs ali, não, são muitas e muitas e muitas, e todas são muito caras, né? Você tem que ter servidores, que é outra coisa muito cara, e a gente tem um déficit aqui no Brasil para isso, então teria que construir, pegar terrenos, fazer prédios adequados para isso. Que mais? Capital humano, tem que ter gente preparada, que também não se acha em qualquer esquina. E tempo, gente, para treinar é tentativa e erro, aprimoramento, escala vai se adquirindo com o tempo. Então, por isso que quem tá dominando esse segmento aí são as Big Techs, né? As super Big Techs, né? Google, OpenAI, agora a Apple, a Samsung aí com a sua IA também. Então, é para pouquíssimos, tá? E a gente tem muitos problemas aqui no Brasil para resolver que não justificariam a gente fazer uma IA do zero. Contudo, a gente está falando de LLM generativa, nós temos IAs, não é só isso, né? Não é só ChatGPT, a gente já falou de uso na saúde, no setor público, dá para aplicar para muitas coisas. Então, gente, estão anunciando coisas aí, tá? Fiquem espertos, porque eu sei que muita gente quer fazer um carnaval com dinheiro público. Essa é uma excelente oportunidade para isso, né? Então, cuidado. O hype tá gigante mesmo, e tem a parte boa, porque traz atenção pro mercado, mas tem a parte ruim, porque atrai todo mundo, e todo mundo, eu tô usando o dito pejorativo de propósito, né? E ninguém sabe o que é uma IA, né? É só aquele videozinho lá do fulano sambando e não é ele, né? Isso é o que o seu pai e a sua mãe têm noção de IA, é aqueles memes do WhatsApp que chegam pra eles, né? De gatos cozinhando, entre outras coisas. Então é difícil você explicar mesmo para um leigo o que é realmente uma IA e o que ela é capaz de fazer. E mesmo para quem é técnico, e só uma correção rápida, follow-up em tempo real, é Amazônia IA, não é Amazon IA, eu errei aqui. Amazônia IA. Amazônia IA. Tá? E hoje, quarta-feira, aqui, dia 5 de fevereiro, saiu no feed do IA Sob o Controle um papo que eu e o Fabrício batemos com a Gabriela de Queiroz, que é a diretora lá nos Estados Unidos da Microsoft para startups. Ela é da parte de IA da Microsoft para startups, então ela lida direto
com as startups que estão querendo algum tipo de suporte da Microsoft que tem a ver com IA. E a gente falou sobre isso, como no mercado hoje em dia, se você é uma empresa de tecnologia e você não tem uma historinha de IA para contar, esquece, você não consegue levantar dinheiro com o investidor. Ninguém quer olhar para isso. Por outro lado, o mercado inteiro, a gente até viu as ações derretendo na semana passada, o mercado inteiro está morrendo de medo da bolha da IA. Porque vai estourar, porque está ultra investido, está o hype, mas se de um lado os investidores não querem dar dinheiro para quem não quer IA, como é que eles estão com medo de que existe uma bolha? Eles estão criando a bolha, né? Então, mesmo para quem trabalha neste segmento, tá confuso, tá cheio de pilantra, tá cheio de gente querendo fazer um trabalho bacana e que acaba tendo impacto e o valor desse trabalho diluído justamente por conta dos picaretas que dominam e fazem ali um tsunami de pitch decks que não vão levar a nada. Então é um tempo meio complicado mesmo. Então, se para nem quem mexe com isso dá para saber ainda diferenciar o joio do trigo, que dirá público final, que dirá investimentos públicos e governo que sempre está anos atrasado, né? Acabou de aprovar o Plano Brasileiro de IA, que levou 2 anos para ser feito. 2 anos tinha acabado de sair o ChatGPT. Olha o que mudou de lá para cá, né? É outra coisa, saiu agora esse plano. Então, é difícil mesmo, então todo mundo tem que tomar muito cuidado quando o assunto é esse tipo de discurso, né? De ser uma IA 100% brasileira, etc. Eu vou deixar aqui na descrição do episódio um link para uma matéria que saiu na Folha faz um tempo, foi em agosto do ano passado, justamente questionando, no caso da Amazônia IA, o que eles diziam ali na época, teve até uma briga, um desconforto ali com o próprio pessoal da Maritaca AI falando também do lado deles, então é um assunto que está quente ainda, né? Mas DeepSeek brasileira mesmo, neste momento aqui, fevereiro de 25, publicamente ainda não existe. A Unicamp tem os centros gigantes lá, os data centers, tem o maior ainda que está para ser inaugurado, já foi, é uma coisa recente, mas se tiver, tá no forno ainda. Sim. Olha, a gente tá falando de bolha e isso ainda vai virar um balão, gente. Essa semana eu vi mais 3 IAs de governos diferentes aí, então o negócio vai pipocar. Nesse ano de 2025 a gente vai falar muito de IAs, vai ter um monte de iniciativa, vai sim surgir uma bolha. E, ao mesmo tempo, vai ter toda uma discussão com relação à legislação. Eu vi que, com relação ao DeepSeek, a Itália, né? Itália e Taiwan, se eu não me engano, já estão querendo, cortar as asinhas. Itália eu sei que baniu. Taiwan também. Querem cortar as asinhas aí da DeepSeek. E, bom, e com código aberto, gente, também, se eu quiser, eu pego lá o código e vou adaptar, pegar o DeepSeek e fazer a minha IA aí também. Fica muito mais fácil. Então vai aparecer muita coisa usando código-fonte chinês aí. Se preparem. Encontrei aqui, Taiwan, o governo de Taiwan bane o uso do DeepSeek em departamentos governamentais, por motivos absolutamente óbvios, mas ainda assim aumenta em 1 grau a temperatura de uma situação que já é quente para começo de conversa, né? Interessante. Então, e o crescimento, eu nunca vi algo crescer tão rapidamente assim, no meio da tecnologia, agora falando de AI. Quantas semanas faz? Foi 2 semanas que foi anunciado, né? Ele já tá, e ele já tá com 23% da base da concorrente dele principal, que é a da OpenAI. Não é pouca coisa, gente. E, se eu não me engano, os Estados Unidos, também Pentágono, NASA, já estão proibindo os funcionários de acessar. Então, olha, gente, isso aí... Bom, vamos ver, vai ter as tarifas do Trump também. Olha, esse ano vai ser cheio de emoções. Teve algum... Quem que foi? Algum senador republicano propôs uma lei que mande pra cadeia quem usar o DeepSeek. O DeepSeek não, quem usar LLMs chineses. Fala, cara, então... Enfim, né? Tudo isso está acontecendo. Vale manter no radar com diferentes níveis de credibilidade, né? Tá, Pentágono faz sentido. NASA faz sentido, né? Sim. Eu acho que o orçamento da NASA é dos contribuintes do país, então é natural que eles queiram preservar isso. Agora, você não vai poder coibir todo mundo, né? Não, sem dúvida. Isso não existe. Tem que entender o que está... enfim, né? Outra coisa que foi para outro dia, mas tem que entender o que está banindo para poder banir direito, né? Geralmente não é o caso. O governo brasileiro falou também em adquirir um supercomputador. Gente, eu vejo essas coisas. Todo respeito à ministra lá,
Ela pensa que comprar um computadorzão e botar numa sala, assim, ó, façam a IA brasileira aí, tá? Não é, gente, não é um computador que vai fazer um super computador. Não, gente. Bom, nós temos o Sirius lá em Campinas, nós temos a Unicamp. Não é uma coisa centralizada, concorda? É uma iniciativa. Tem aí os data centers do governo, tem as universidades federais. Eu acho que isso aí é mais uma força-tarefa do que você pegar um dinheiro e botar numa única máquina, assim, ó, o nosso supercomputador rodando IA aqui. No máximo para melhorar aí a arrecadação de imposto de renda. Que é o que a gente tá vendo o Musk fazer, né? Queremos aqui, né, toda essa parte federal, aqui. Gente, a gente tem só o que elogiar do sistema deles, né? Realmente nisso eles são muito eficientes. Agora, vamos sair das trevas, aqui o Brasil vai ser a vanguarda tecnológica, pronto, comprei um computador aqui, pessoal, pronto, podem fazer a nossa IA que o computador está aqui. Não, isso não existe. Não. Enfim, agora, e vai ser, você falou sobre como a gente comentar aqui bastante de IA nesse ano, eu vou tentar me policiar para não falar IA, porque eu percebo que, vamos falar de IA? Muita gente fala, de novo, já falou. Né? Não, ferramenta, eu tô comparando com falar de internet. Né? Vamos falar de internet hoje, é óbvio. Tudo que usa a internet, é óbvio que você vai falar de internet, né? Agora, sobre o que vamos falar? De ferramentas, estratégias? Então, eu vou tentar, sempre que eu for falar de IA, não falar que é de IA, falar da ferramenta. Como, por exemplo, a gente vai comentar agora sobre alternativas ao ChatGPT que vão além do DeepSeek, e a gente está vendo que vai chegar uma no Brasil já, que o pessoal está semi-empolgado com isso. Teve outro experimento bem interessante também, que foi feito pelo Matheus. Mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando a área de trabalho e segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço. E depois, se você assinar o plano anual, 3 meses de lambuja, só porque você foi em expressvpn.com/adtrabalho ou usou o cupom ADTrabalho no checkout, ou tocou aqui no link na descrição e caiu já no site com o cupom aplicado para só fazer o checkout e passar a proteger a sua conexão, especialmente se você está ainda aproveitando o restinho de férias, ou se agora no começo desse ano você vai viajar muito ao trabalho, você vai ter que se conectar a Wi-Fi que vai saber como é que está a segurança. Geralmente os seus dados são uma parte do preço da conexão, ou são o preço inteiro da conexão. Então, os servidores que você acessa, os sites, quais aparelhos, informações suas são coletadas, por quanto tempo, quais streams, quais conteúdos. E se você proteger sua conexão com o ExpressVPN, nem ela sabe o que está acontecendo com seus dados, porque eles passam a ser criptografados, trafegam pelos canos impenetráveis da ExpressVPN. E para streaming, é excelente você se conectar por meio da ExpressVPN, porque dependendo do país que você usar para rotear sua conexão, você vê o catálogo diferente do que tem aqui no Brasil. Então, se você rotear pelos Estados Unidos, vê o catálogo de lá. Inglaterra, Japão, sei lá, Dinamarca, Suíça, vê o catálogo desses países. E é muito bacana ter acesso a mais conteúdos, afinal você está pagando por acesso ao streaming. Então faz o seguinte, para conhecer melhor e ver como é fácil colocar no telefone, no tablet, na TV, dependendo do modelo, na Apple TV, que é nativo agora como é que eu uso aqui em casa, ou até no roteador de casa direto, se você quiser, vai em expressvpn.com/adtrabalho e aí se você assinar o plano anual, no fim desse ano você ganha 3 meses de bônus antes de ter que renovar, indo por expressvpn.com/adtrabalho ou então usando o cupom ADTrabalho no checkout. Muito obrigado a ExpressVPN pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz. O Marcos e eu gostamos muito de ver conteúdo, inclusive de serviços que não tem no Brasil, né? Canais ingleses, Magellan TV, que tem documentários que jamais vão passar em nenhum serviço, em nenhuma TV brasileira. Sem contar a proteção para a família, que eu gosto de enfatizar muito, né? Eu sei que os nossos ouvintes aqui do podcast são bem safos em termos de segurança e preservação, né, do uso dos seus dados, mas a sua família nem sempre pensa como você, né? Tem uma navegação bem descuidada. Colocando ali ExpressVPN no seu roteador de casa, você protege todo mundo. Muito obrigada, ExpressVPN, por patrocinar o Área de Trabalho. Obrigado e vamos lá. A gente viu, na última semana, foi confirmado que a Apple vai lançar aqui no Brasil, em abril, o iOS, quer dizer, o iOS 18.4 deve sair para todo mundo em abril, né? Mas em abril vai ter suporte ao português da Apple Intelligence. Isso quer dizer que para quem tem um Mac compatível, um iPad, um iPhone,
Enfim, vai dar para passar a usar não só a Siri, que deveria ser mais inteligente, mas continua igual, mas também, principalmente, o resumo de notificações e o resumo do Safari também, né? Você acessa uma página, se você colocar no modo de leitura, o modo, aquele reader mode, né? Que ele só deixa o conteúdo ali, tira todas as firulas, tem um botão novo ali que é o resumir. E você clica no resumir, ele gera um resumo de 3, 4 linhas da matéria inteira. É bom para ter uma ideia do que está acontecendo, né? Se você não tem tempo de ler a matéria inteira, tem informações ali essenciais, você quer ajudar a explicar para alguém sobre o que aconteceu, isso tende a ser bastante útil. E-mail também, para resumir e-mail, e as ferramentas que ajudam na escrita. Então, direto no sistema, se você está usando ou um app nativo ou um app de terceiro, está escrevendo ali um e-mail, você seleciona e tem lá a opção de você, melhora aqui, simplifica, deixa mais formal, deixa em bullet points, faz tabela, esse tipo de coisa. Então vai estar nativo do sistema, o que, dependendo de como as pessoas acharem fácil adotar isso no dia a dia, eu acho que pode ser bem interessante. O que eu falo sobre benefícios que são entregues, esses tem que ir atrás, né? De ajuda de escrita, por exemplo, ao invés de um resumo por IA, que o da Apple, inclusive, tá dando problema, que é uma porcaria, mas ainda assim, que é entregue de forma proativa. Mas vai aumentar um pouquinho o contato, acho, das pessoas com esse tipo de ferramenta, e pode ser a porta de entrada para IAs mais fortes, né? Você vê pelo menos o benefício, e se não está cumprindo o que você precisa, você vai atrás de ferramentas, um ChatGPT, um Claude, uma coisa assim. E curioso que, bom, não sei se vocês viram, a Samsung lançou o S25, né, a família S25 essa semana, e o design tá praticamente o mesmo desde o S22, 23, não tá muito diferente, então um pouco mais arredondado, um pouco mais quadrado, mais atrás as câmeras ali são praticamente as mesmas, então o design está estacionado. E eu acho isso interessante porque tenho a impressão que, em termos de design, se atingiu uma maturidade em smartphones. Agora, a grande competição vai ser justamente aí as IAs da Samsung, que eles estão aprimorando muito, colocando em fone de ouvido, inclusive, né, nos Galaxy Buds. Agora, com a IA da Apple junto, eu acho que as pessoas não se deram muita conta disso ainda, mas a verdadeira competição entre um e outro aí vai ser o que tá dentro do smartphone e não mais a cara do aparelho. Será que você concorda comigo, Marcos? Concordo 100%. Eu até repercuti com o Felipe Espósito na última segunda-feira na Fonte, porque a gente tem duas narrativas meio contraditórias que explicam, no caso da Apple, por que o iPhone está vendendo menos. Né? Porque, de um lado, analistas de mercado tem um famosíssimo que é o Ming-Chi Kuo. Ele falou o seguinte, olha, a IA não tá fazendo a Apple vender tão mais iPhone assim do que comparação com os outros anos. Não foi, né? Um boom gigantesco de vendas, etc. E aí, no caso da Apple, ela acabou de divulgar o relatório fiscal. E aí falaram pro Tim Cook, escuta, né, como é que tá? O desempenho de iPhone não tá tão bom. Então, né, porque tem muito país que não saiu a Apple Intelligence ainda, então as pessoas acabaram se sentindo motivadas para comprar. Você fala, peraí, as pessoas estão comprando e não estão comprando porque tem ou porque não tem. Escolham uma, né, do lado da Apple, falando do outro, analistas comentando, mas em relação ao que você comentou, eu só penso que, e isso já vinha falando, né, no caso do iPhone, se não fosse IA generativa, o que a Apple inventar para falar que o telefone é novo e fazer o pessoal comprar. No caso da Samsung, eu vi o pessoal reclamando muito mesmo que o design está super parecido, especialmente com o do ano passado, né? Então lá também, se não fosse a mesma carinha empacotando IA, seria o quê? Não vai poder ostentar que tem smartphone novo, né? Não vai poder ostentar, que chato isso, né? Mostrar para todo mundo que tem o smartphone do ano. Ninguém vai perceber que é o do ano. Exatamente. Então Eu acho que não chegou pra galera ainda a IA mobile, tá? E isso é um pouco culpa também das APIs e pelo fato de ainda ser muito incipiente, né? Eu vejo tanto potencial assim, mas eu não uso do jeito que eu gostaria. Eu tava procurando um áudio no meu smartphone outro dia, eu não lembrava se estava no Pocket Cast, na minha galeria, se eu salvei do Telegram, se... Falar, puxa, eu queria uma busca aqui, uma IA... eu salvei esse áudio dessa pessoa falando tal coisa. Onde é que eu salvei esse maldito? Acha pra mim, pelo amor de Deus. Nenhuma IA faz isso ainda, tá? Eu acho que eu fiz uma queixa parecida semana passada com o novo Copilot aí integrado ao Office, né? Que
é legal, mas ele ainda não faz 1/10 do que eu queria que ele fizesse, que era participar efetivamente da edição dos documentos. Preencher uma planilha, fazer aquelas tarefas mais maçantes, assim. Cria nessa aqui, eu quero a fórmula tal, daqui até aqui, faço uma fórmula que calcula isso com isso. Sabe quando você só dá orientação e você não precisa ser um especialista em Excel e ele faz tudo pra você? Isso sim ia ser revolucionário. Mas tudo no seu tempo, gente. Não dá pra colocar o carro na frente dos bois. Sim, as vendas estão tímidas, ainda não foi pra galera. Não é agora, mas a gente tem que participar e incentivar essa evolução, porque uma hora ela vai amadurecer. E aí sim a gente vai se divertir de verdade. Eu acho que essa é a chave das IAs para aparelho, não só computador, mas especialmente aparelho móvel. Porque é construir o que eu sei que tem no Android, a Samsung está fazendo dela também, eu estou mais familiarizado com o lado da Apple, que é o lance de fazer um índice semântico de tudo que passou por você. Então as mensagens que você trocou, com quem que foi, quando que era, sobre o quê, e isso fica armazenado localmente. Se precisar, só empacota isso, joga na nuvem para ter mais poder de fogo ali para processar, fazer inferência, dar a resposta de volta, que são, é um termo, eu sei que o John Syracuse lá de fora costuma falar, o live stream, que é você ter, vamos esquecer por um momentinho a parte de privacidade, mas imagina que você tem uma IA que enxerga e indexa e lembra de 100% do que passou na frente dos seus olhos enquanto você usou qualquer dispositivo seu. Isso tudo é armazenado ali para você falar. Isso, o que a Bia comentou, né? Nossa, eu vi um negócio esses dias aqui. O que foi mesmo? Eu não lembro nem de onde foi, mas a pessoa acho que estava de vermelho, talvez era roxo, não sei. E ele vai achar, né? Essa é a promessa. Essa é a promessa. E eu acho que no caso de telefones, ficar usando IA como a gente usa no computador, não vai funcionar. Não. Vai ter as ferramentas de melhorar a foto, de melhorar o áudio, o vídeo, beleza. É o benefício sendo entregue sem nem ter que falar que é IA, que eu acho que tem que ser. Mas eu acho que o potencial, como a gente passa tanto tempo no telefone, ele coletar isso e ficar disponível para você no computador, poder resgatar uma informação, coisa assim, eu acho que esse vai ser o potencial especificamente de produtividade até, né? Porque a continuação disso é o que você falou também, de você pedir pra IA, putz, pega esses negócios tudo, joga numa tabela pra mim, aliás, nem me mostra, só joga e depois manda pro fulano aqui, e a hora que ele responder, você já... Isso tá vindo, parte de agentes, a gente vai falar do ChatGPT, do Deep Research, que eu acho que é a notícia da semana, vai ajudar, é caro ainda, mas vai ajudar muita gente. Então eu tô vendo mais por aí o que vai ser a IA do telefone versus a IA da vida, que o computador vai acabar sendo o carro-chefe. Muito bem. E eu que tinha comentado, né, que o Matheus tinha feito um experimento, ele fez o seguinte: Bia, no último área de trabalho você tinha falado que iria voltar para academia e que também tinha comprado o seu MP3 Player, né, que agora a gente tá vendo que você vai até poder escutar podcasts e que você provavelmente ia poder usar na academia. E o Matheus fala, daí eu tô usando muito o Perplexity, mas nunca tinha gerado uma página por ele e nem tinha lido nenhuma das páginas de outras pessoas. Ele decidiu testar. Ele leu umas, achou interessantes, e ele fez. O próximo passo seria eu fazer a minha página de teste, então resolvi usar a sua vontade de ouvir música como motivador para criar ela. Aí uma pausa rapidinho. O que é criar uma página? É você fazer uma pesquisa no Perplexity, ele te entregar um resultado super completo, e você disponibilizar o link desse resultado para mais pessoas poderem acessar. E nessa apresentação que ele faz da página, você tem como se fosse um índice, né, dos conteúdos, fica um jeito mais editorial. Até a parte de hierarquia visual, de lista das fotos, título, subtítulo, etc. Então isso é a página. Eu vou deixar aqui na descrição a página que ele criou. E ele falou, eu tenho o Perplexity Pro, não sei o quanto seria feito no plano gratuito, né? Mas as impressões dele sobre a página foram o seguinte: eu não gostei muito porque não consigo escrever diretamente. Eu posso só dar a instrução e ele escreve. Não tem como eu escrever, ou poder gerar ali o formato da escrita, se vai ser um parágrafo, se é uma tabela, uma imagem ou coisa assim. Ele gera isso tudo, não tem como escrever diretamente, o que em alguns casos pode ser um problema. E ele segue. Um outro problema é na parte da geração de imagem, que ele é bem ruinzinho. Tive que fazer vários testes, mudando o prompt e o motor também que gera, mas no final achei um resultado relativamente bom. E ele finaliza. Uma outra característica muito ruim é que eu gerei a pesquisa inicial toda em português,
Mas quando eu transformei em página, ela veio toda em inglês. Aí quando eu fui colocar os títulos em português, tinha uma opção de reescrever o conteúdo baseado no novo título. Então já economizou um tempo, mas mesmo assim é um erro, concordo. Escrever em português, ter referência em português, mesmo assim o resultado final ser em inglês. Ele gostou do conteúdo, né, da parte de referência, a parte de... O motivo disso tudo, os dados estão certos. Não teve alucinação, nada assim, né? Então, os tópicos de como descobrir a batida da música, criar playlist que você converte e coisa assim. Ele falou, ele veio umas 8 horas para fazer toda essa página, mas metade do tempo foi lendo as fontes. Se você já tiver o conhecimento das fontes, né, como que você quer estruturar a página, em 1 hora você consegue fazer uma página bem decente. E aí? Eu assinei a minha primeira LLM essa semana. Não te falei isso, né? Tô te falando. Tô avisando agora, eu realmente esqueci de pôr nas pautas, me perdoe, mas o pessoal que acompanha o meu canal, Garota Sem Fio, tá sabendo, porque eu falei, assinei minha primeira LLM, ganhei uma bala 7 belo, quem adivinhar? E acho que a maioria acertou, porque foi o Claude realmente. Por quê? Porque eu queria que ele montasse cardápios personalizados pra mim essa semana. Olha só como o Claude é maravilhoso. Eu peguei a minha lista de compras que eu fiz no mercado e mais o que eu tenho lá na minha geladeira. Ó, Claude, eu tenho aqui leite, alho, cebola, tal, então eu comprei isso, isso e isso. Monta um cardápio personalizado pra mim, pra essa semana. Minha meta de carboidratos por dia é no máximo de 50. Minha meta de proteína é 100 e pouquinho, periri, pororó. Olha, se o Claude tivesse uma boca, eu teria beijado naquele momento, porque ele fez um cardápio perfeito. E em retribuição, eu assinei e vou fazer os meus cardápios. Só que no dia seguinte, eu já fiquei decepcionada. Ah, não. Porque, bom, eu queria ter mais tokens, queria ter mais acesso. E ele falou, devido à autodemanda, eu vou colocar você no Concise. Ah, não, eu tô no plano pago. Bom, tudo bem que eu assinei 1 mês pra testar, né? Mas eu já não esperava que mesmo com o plano Pro eu fosse encontrar essas coisas, né, essas limitações. Eu já fiquei bem chateada. Eu acho que para março não vou continuar assinando. Talvez experimente o ChatGPT, vamos ver. Eu acho que eu vou fazer um tour aí por diversos serviços, aí experimentar as versões Pro. Agora vai ter o Copilot também, né? Mas é isso, embora eu ame demais o Claude, eu fiquei chateada aí com essas limitações. Isso é uma coisa que está sendo bem incômoda para todo mundo que usa as coisas da Anthropic. Inclusive, recentemente, o Dario Amodei, que é o CEO da Anthropic, ele deu uma entrevista para Joanna Stern. E ela falou, o que mais pediram para eu perguntar para você é quando que você vai deixar as pessoas usarem mais. Eu falei, eu sei que está apertado, a gente em breve, não deu prazo, mas em breve a gente vai ter coisas para falar sobre isso e a gente espera conseguir atender a demanda e tal. Então tá bem difícil mesmo, né? E especialmente você pagando. E ainda assim ele falar, escuta, pois é. Tá difícil, né? Tudo bem se ele falar menos? Não, tô pagando, né? Então é um problema. Pois é, isso me deixou bem chateada. Mas de todas que eu tô sempre testando e faço as mesmas perguntas. Comentei semana passada, eu tô estudando ali algumas coisas de heparina, varfarina. E eu já pergunto pra todo mundo e analiso as respostas. E o Claude realmente é o que é mais amarradinho e é o que percebe melhor a minha intenção por trás das perguntas. Então ele já me antecipa as respostas e já pergunta, você quer acompanhar os novos anticoagulantes, não sei o quê, não sei o quê. Pô, cara, era isso mesmo que eu ia querer no final. Então ele saca essas coisas, né? O DeepSeek nem chega perto nesse sentido. Então, vamos lá, né, Anthropic? Vamos dar um up nisso aí, porque a gente merece coisa melhor, né? Se vocês querem ganhar terreno, eu acho que é justamente quem tá botando grana aí nos planos Pro que merece uma atençãozinha especial e começa a falar bem dela por aí, como eu tô fazendo agora. Sim. O que eu também percebi dessa entrevista do Dario Amodei foi que a Anthropic vai passar a dar foco total no mercado corporativo. Ele só falou ele falou assim, eu sei, Bia, que você quer eliminar a palavra literalmente do léxico do português, mas aqui é de verdade. Ele literalmente falou que literalmente eles vão ter mais apelo para profissional, para empresa, Sim. mercado corporativo. Faz sentido. Então vai ser o que for de recurso que puder servir às empresas, eu acho que vai chegar antes do que para público final. E um ponto rápido aqui sobre a experiência do Matheus é o seguinte, né? Na imagem que foi gerada,
ele deixa aqui embaixo o crédito, a imagem fica com crédito que é do Flux. Essa das 3 opções, pelo menos no plano Pro, você pode usar o DALL-E da OpenAI, que está bem defasado em relação à concorrência de geração de imagens. Tem o Playground V3, que é da Playground.com, que é um modelo ok. E esse Flux, tá, o Flux One no Perplexity Pro, vários termos em inglês, né? Ele é da Black Forest Labs, tá? Em mais um termo em inglês. Que hoje em dia é uma das melhores geradoras de imagem que existe. Você tem lá em cima no topo da lista, né? Você tem o Imagen 3 do Google, você tem o Recraft, que eu vou deixar o link na descrição aqui para quem não conhece, e você tem esse da Black Forest Labs. Ele é bem bom, é o que... o Twitter mudou agora, eles estão com uma IA própria de geração de imagem, mas é o que tem menos restrição de você criar imagem de gente famosa, coisa assim. Dá problema, óbvio, mas o acabamento, especialmente para imagem que tem humanos, é excelente, é muito bom. Tanto que não é surpresa que tenha sido o do Flux que ele tenha gostado aqui na geração da imagem final. Então, fica essa dica. E para quem não conhece o lance de páginas da Perplexity, é bem interessante. Acho que a Perplexity tá nadando de braçada nesse mercado de você chegar com uma pergunta e ele te entregar um relatório completo, com fontes, com imagem, com links, para você, a partir daí, fazer o que você quiser. E a geração de imagem, até eles falam que ela foi curada pelo Matheus aqui no que tá aqui na descrição, para vocês poderem dar umas piadinhas. É interessante, é como se você gerasse uma página de blog com a ajuda ali da Perplexity. E um último ponto sobre isso, eu quero falar o seguinte. Ele encontrou um desafio que eu acho que a Perplexity não está interessada em resolver, que é de você, junto com o modelo, criarem a resposta perfeita, que não é para isso que a Perplexity está dizendo que ela quer ser. Né? Não é como... Pensa no Google. Você não fala para o Google, deixa eu complementar aqui o que você me respondeu. Né? Não, ele te responde e você faz o que você quiser com isso. Né? Então, o que eu aconselharia ao Matheus e todo mundo a fazer é o seguinte. Pegou o resultado bonitão lá da Perplexity, copia e joga no ChatGPT, que tem o Canvas. E o Canvas é exatamente isso que o Matheus quer. Você coloca ali, você vai interagindo com o modelo, mas vocês dois, a 2 mãos e bilhões de parâmetros, mexem juntos no resultado final, no texto. E você pode botar um negrito, aumentar o head, não sei o que lá. É exatamente o que ele quer. Então, talvez aquilo de você encontrar a ferramenta certa para a necessidade que você tem, ou então costurar múltiplas para chegar no resultado que você quer, que eu acho que é o jeito mais eficiente mesmo de usar essas IAs todas. Faz todo sentido. E com relação ao Grok, o Grok eu não uso no dia a dia, assim, mas na hora de montar pautas jornalísticas ali para rádio, eu monitoro muito Training Talks, assuntos que repercutem, né? E, o Grok é uma rede social, ele tá dentro de uma rede social. Facilita demais. E como ele não tem restrição ideológica, vamos dizer assim, eu posso perguntar o que a direita tá falando sobre esse assunto tal, o que a esquerda tá falando sobre esse assunto tal. E ele traz tudo na perfeição, assim. Poxa, para jornalistas eu acho que vocês têm que olhar o Grok com mais carinho, porque realmente salva tempo. Antes você ficava meia hora ali, clicando, olhando, você ia muito mais nos mais influentes, mas você nunca vê o que a rede inteira está falando, né? Você vê lá um assunto dos Trending Topics, tá, mas ele tá falando bem ou tá falando mal sobre esse assunto, né? Aí eu clico para ver, a própria dinâmica do algoritmo vai me dar aquelas pessoas que eu sigo, aquelas que eu acompanho mais, mas não é um panorama mais realista da rede inteira. Aí o Grok não, eu peço para ele fazer uma análise ampla, além da minha bolha, e ele faz isso na maior perfeição. Bacana. Esse é o principal poder de você ter um LLM aliado ao que está acontecendo já. Né? Que no caso do ChatGPT, do DeepSeek, é, por exemplo, a busca na web. Ainda assim, a busca na web depende um pouco da velocidade de indexação, mas se a coisa está feita do jeito certo no Twitter, tá tudo ali em tempo real das pessoas alimentando para você. Então, esse é um poder gigantesco mesmo. É o maior defeito das demais LLMs, né? Elas trabalham com base de dados aí de um tempo atrás, né? O Grok não, o Grok é dinâmico, inclusive ele traça perfis, ele sugere perfis ali que estejam falando sobre algum assunto, e eu vou lá direto naquele perfil que tá falando do assunto, em tempo real. Essa parte de busca na web vai resolver um pouquinho desse problema, né? O modelo está com a base atualizada até outubro de 23. Nossa, faz 1 bilhão de anos isso, não adianta querer perguntar, né? Mas agora que eles podem pesquisar na web também, junto com a formulação do que já está no modelo, aí fica até quase irrelevante a
da atualização do modelo, exceto, claro, se você estiver trabalhando com um modelo local, que não tem acesso à internet, que está offline. Aí todo mundo entendeu a diferença, né? Mas eu acho que eles resolveram o lance da data limite de dados do modelo com uma pesquisa na web que complementa esses buracos de conhecimento. Né? E aí, ontem ainda, já preparando para nossa gravação hoje, eu perguntei pro Grok, o que o pessoal tá falando do DeepSeek? Quais países aí estão querendo bloquear, tal? Não precisa ficar caçando, né? Veio ali Itália, Taiwan, como é que tá a base de usuários? Ah, tá tanto. Quem que tá reclamando do DeepSeek? Fulano. Pentágono, NASA. Então, pô, facilitou demais, né? Agora, teve uma curiosidade nessa semana que eu queria saber a sua impressão, que é o lance dos Beatles terem vencido o Grammy de melhor performance de rock com a música Now and Then, que entrou IA na receita da música junto com as demos, a gravação rudimentar que eles tinham na época da música que não estava acabada, né? Pois é, a gente não falou desse assunto aí no podcast, né? Eu fiquei tentando lembrar, eu acho que a gente não tocou nesse assunto, né? Na época que saiu a música, saiu um clipe e tal, repercutiu muito, né? Só que eu vi muita desinformação a respeito disso também. Tinha gente falando, não, botaram uma inteligência artificial imitando o John Lennon pra cantar a música nova. Não foi nada disso, gente, tá? Tanto que se fosse isso, não teria ganho o Grammy. Aí qualquer IA ganha Grammy. Mas a ideia, o que foi feito, né? Onde que a inteligência artificial entrou na composição e na criação dessa música, tá? Na verdade, a IA foi usar... A música já tinha sido composta, já era um trabalho original deles. E a IA separou, remasterizou, vamos dizer assim, trabalhou a qualidade da voz do John Lennon, eu acho que do George Harrison também. Pegaram demos, claro, John Lennon morreu em 1980, então pegaram demos dele dos anos 70, melhoraram a qualidade, né? E tem as mãos de quem? Do mago, né? O Peter Jackson, ele entende disso, né? Então, foi mesmo para isolar faixas, trilhas antigas, limpar vozes, e aí então colocar tudo num pacotão, parecendo que foi os 4 gravados agora, tá? Mas o trabalho artístico mesmo, a criatividade, tá nas mãos aí dos Beatles, realmente, né? E só quem finalizou o trabalho, claro, foram os 2 que estão vivos, né? O Paul e o Ringo, e... é isso, gente, ficou aquele trabalho. Quem não ouviu ainda, quem não foi conferir, procura, tanto a música quanto o vídeo, são bem legais. E justo, assim, eu fui em todos os shows do Paul McCartney desde que ele voltou a fazer turnê, né? Então deve ter uns 15 assim. E justo nesse último eu não fui, e ele tocou a Now and Then. Fez parte do set e falei, não! Primeira música nova dos Beatles. Acontece. Pois é, mas tudo bem, né? Haverá nova oportunidade, né? Mas tomara, isso, gente. Só pra gente, então, deixar bem claro aqui, tá? A participação da IA foi absolutamente técnica. A parte criativa, composição, vocais, é autêntico. É dos Beatles e merecidíssimo esse prêmio. Agora teve uma outra coisa que eu vi que chamou a atenção também de notícia, que envolve o uso da IA em ferramenta, é de saúde, que é um assunto que a gente sempre fala aqui. E você mandou o PDF do estudo, e vou deixar aqui na descrição também o link de uma matéria que comenta sobre o maior estudo médico envolvendo IA até hoje, com 100 mil mulheres, e isso usou a mamografia, né, os mamogramas aí dessas 100 mil mulheres, e o uso de IA levou a um aumento de 30% na detecção de câncer, sem aumentar a taxa de detecção de falsos positivos. Pois é. E reduziu não é que reduziu o trabalho, reduziu a pressão, o workload. Como é que eu traduzo workload aqui? Volume de trabalho? O volume de trabalho em comparação com radiologistas sem IA. Quer dizer que vai tirar o trabalho de radiologistas? Não. Quer dizer que eles podem aumentar o output, falando em workload, deles, né? Com a ajuda da ferramenta, né? Bom, você já resumiu o que eu ia resumir. É exatamente isso. É a maior prova que você não vai simplesmente eliminar pessoas e a IA vai fazer tudo. Mas os radiologistas
vão ter uma mão daquelas para agilizar aí diagnóstico, né? Câncer de mama. Eu sempre falo isso aqui, gente. Câncer, diagnosticou, você tem que... amanhã mesmo já começar a terapia, entendeu? Ainda mais câncer de mama. Então, vai ajudar demais os patologistas, os radiologistas. Diagnóstico mais rápido significa tratamento mais rápido e a taxa de sucesso aumenta. Então, muito legal. Esse realmente é o maior estudo já feito com mais de 100 mil mulheres, né? É um de screening aí de mamografia, né? Então, saiu na Lancet, tá lá. O Marcos vai deixar o link para quem quiser conferir. Eu não li na íntegra o artigo ainda, eu trouxe só o resumo para a gente colocar aqui no episódio de hoje. E quem gosta desse assunto, vai lá, clica, leia. Se você não entende, pega o PDF, a Lancet deixou o artigo aberto, joga lá no LLM, me pede para ele explicar para você. É sério, gente, não só para a área da saúde, vocês que trabalham com IA, que são desenvolvedores, querem entender melhor como foi feito isso, entender a parte biológica da IA, né, como que ele realmente faz análise dos padrões e como que funciona essa acurácia, vale a pena dar uma conferidinha. E eu vou dar a dica de que esse é o caso de uso perfeito específico para o notebook LM. Porque você subir o PDF. E se você está escutando até hoje e até agora esse episódio do Hora de Trabalho, eu desconfio que você gosta de podcasts. E lá tem a ferramenta, que é o Deep Dive, da geração de podcasts. E hoje em dia, você pode conversar com o podcast sendo gerado em tempo real em cima do material que você mandou. Então você faz pergunta, você tira dúvida. É só em inglês. Isso já filtra bastante quantas pessoas conseguem interagir. Porém, eu acho que é um caso de uso perfeito para testar a ferramenta. E o mais perfeito ainda seria você fazer isso com material que você domina, para você entender como que eles exploram, etc. Mas faz tempo que eu não vejo assim, nossa, subi um PDF lá no notebook LM, viajaram, só falaram bobagem. Não. Então o negócio está funcionando direito. Recomendo esse teste aqui, complementando a recomendação da Bia. E se você não entende inglês, abra lá uma outra aba com o ChatGPT. Escreva tudo em português, tudo que você quer saber, tudo que você ficou com dúvida, pede para ele fazer a versão em inglês, aí você joga lá no podcast e ele faz para você. E depois você faz a transcrição do podcast. Olha, não tem mais desculpa, viu? Idioma não é mais restrição para nada, gente. Então, aproveitem todos esses recursos aí de podcast, de tradução, transcrição. Não tem mais desculpa, não tem mais barreira para adquirir conhecimento. É o que a gente acabou de falar, de você costurar os diferentes benefícios de pontos fortes de cada ferramenta para você ter o resultado final que você quer. Né? E falando nisso, eu quero dar uma dica que ela vai valer para quase ninguém aqui hoje em dia no podcast. E eu queria poder mexer, mas é muito caro, né? Nesta última semana, saiu lá no ChatGPT, para quem assina o plano de $200 por mês, então é super... é exclusivo, se fosse um produto, né? O Deep Research, que é o seguinte, você fala para ele, escuta, faz para mim, por favor, eu coloco por favor nos prompts, né, porque quando as máquinas se rebelarem eu vou ser poupado. Faz para mim, por favor, um estudo a respeito do mercado brasileiro e estrangeiro de podcasts com as tendências dos últimos 10 anos a respeito de patrocínios e anunciantes, investimento, etc. E compara isso com, por exemplo... o mercado de YouTube e do TikTok e as tendências do próximo. Então, estou dando um prompt bem gigantesco, envolve um monte de pesquisa, um monte de sites. A gente faria isso, né? Hoje em dia, todo mundo faz isso. Como que tem oportunidade de fazer isso? Na Perplexity, que ele gera um relatório. Mas, no Deep Research, você fala, beleza, faz isso. Ele fala, deixa comigo. Aí ele vai passar, a promessa da OpenAI é assim, é passar 10, 15... 30 minutos processando a pergunta, você vê ali na lateral, abre uma aba com o processo interno, que eu vou chamar de raciocínio, que não é raciocínio, mas para facilitar, né? De raciocínio do modelo, indo atrás das informações, trazendo de volta, resumindo, entendendo qual o próximo passo que ele tem que fazer, descobrindo caminhos novos em relação ao que ele te pediu, que ele descobriu, etc. Daqui a meia hora, ele te apresenta um resultado. Pode ter tabela, pode ter gráfico, pode ter imagem, pode ter vídeo, seja o que for. Ele não gera o vídeo, né? Ele busca o vídeo. Mas tabela, gráfico, ele gera.
um relatório gigantesco, formatadinho, bonitinho, do que você pediu, com a promessa de levar 1/1000 do tempo que levaria para seres humanos fazerem esse tipo de pesquisa. Eu vi já o resultado, é um médico pesquisador de câncer. Eu já falo o nome dele porque é uma sopa de letrinhas que eu não estou acostumado, não vou nem chutar. Mas ele falou, eu recebi acesso antecipado e esse é o primeiro, ele chamou de o primeiro agente que eu vejo que de fato vai mudar o jogo. E ele aqui, em 3 dias que a gente usou aqui para brincar, já deu para ver o benefício, ele já ajudou, já adiantou a gente no cronograma que a gente tinha de estudo, etc. Então, por ser só para quem assina por $200 por mês, que pena, né? Eles falaram, daqui a pouco vai estar no plano de $20 por mês, e no de equipes também, aí no educação e corporativo vai levar mais um tempinho, etc. Então, isso é uma coisa que a gente vai ver muito ao longo desse ano. O médico é o Deria Unumats. Então, vou deixar o link na descrição aqui para quem quiser saber mais sobre ele. Mas ele falou assim, é uma coisa que as respostas foram no nível que só um médico especialista poderia escrever. E isso vai mudar completamente o jogo. Eu tenho certeza que a gente vai ver as outras IAs fazerem isso, né? O lance da inferência. Bota um monte de GPU para fazer o modelo, entre aspas, pensar mais sobre uma resposta. A gente vê que quanto mais modelos pensam, melhor é a mesma resposta, não tem ainda um limite para isso. Então, quanto mais GPU você jogar, melhor mesmo vai ser a resposta. Sorte da NVIDIA e dos acionistas dela, né? Especialmente depois do derretimento aí da semana passada. Mas vale ficar de olho nisso. O Google tem uma ferramenta parecida, ainda que pensando menos do que esse do ChatGPT. Então, essas IAs com o poder de pesquisa avançado, espero que elas possam dominar o mercado. Eu vou amarrar com o quê? Com o que a gente acabou de falar da parte da medicina, que é o quê? Né? Você ter um radiologista com IA e sem IA, o com IA vai fazer o trabalho mais avançado, mais rápido. Se você tiver uma ferramenta que te ajude a fazer isso e acelerar, você vai acabar o trabalho antes. Você vai render mais no seu trabalho, seu resultado vai ser melhor, e por isso o seu emprego vai estar mais garantido do que alguém que fala, eu não vou usar essas IAs não, porque, sempre... Então, fiquem de olho nisso tudo, tá? Legal. E bom, para finalizar o episódio, trazendo de volta aqui o Área de Trabalho Responde, o Leonardo Leite falou, aproveitando que a Bia teve ou tem uma experiência com o notebook LM do Google, que a gente acabou de comentar, né? Eu queria saber se vocês conhecem outras IAs que trabalhem do mesmo jeito, né? Recebendo uma base de dados, então PDF, documento, paper e afins, e fornecendo respostas baseadas nessa base de dados para estudos. E mandou um abraço pra gente, abraço de volta para você, Leonardo. Então, Leonardo, tem muitas. Se você entrar aí nas redes sociais, elas até fazem ads aí nas redes sociais. Pelo menos quando eu tô aqui na minha VPN, não vem propaganda de tigrinho, vem propaganda de apps de IA. Veja só que coisa, né? Não tem mais bet. Uma outra vantagem para você usar a ExpressVPN, viu? Então, tem muitos serviços, mas o que acontece é que eles usam por trás a engrenagem do ChatGPT, do Llama, entre outros, numa interface própria deles, por exemplo, de acordo com o público-alvo. Se é para estudantes, eles fazem uma interface para estudantes. Se é profissionais, eles botam uma interface mais corporativa, assim. Então, no fundo, Leonardo, o notebook LM é de graça, não tem limitação, faz um trabalho exemplar e eu acho que você pode continuar nele, que se você for por aí, você não vai encontrar nada que seja tão diferente, viu? Tem... O ruim dessas ferramentas todas é isso, que elas são só uma capinha em cima de um ChatGPT, então exato. Dá meio na mesma, né? O notebook LM, para esse tipo de coisa, hoje em dia, eu concordo que seja o melhor que tem, justamente porque ele é mais multimodal, né? Então você sobe os arquivos e você pode explorar por texto, você pode explorar por áudio, você interage por áudio e não só por texto. Acho que ele é bem completo, tá? No caso do ChatGPT, eles lançaram no fim do ano passado um negócio chamado Projects, que é tipo o notebook LM, só que sem o áudio. Então você sobe os seus arquivos, você dá instruções customizadas só para esse projeto que você tem, e você pode até ter mais de um chat, fica no histórico separado ali, os chats que você teve em relação àquele projeto. Você consegue escolher se você quer, que modelo você quer, então, entre o GPT-4o, o O1, o O3 Mini, o O3 High, caso você seja assinante, os outros também, né, o 4o Mini, o 4.
Então ele é bem modular nesse sentido. Eu recomendo que, como acabou de sair o O3 Mini, que além de ser o modelo mais recente, mesmo ser o modelo menor, de raciocínio deles, que é esse que ele vai pensando, não vai pensar por meia hora, vai pensar por alguns segundos, mas que ele vai pensar na resposta, e ele tem a capacidade de acessar a internet, eu acho que ele vai ter um desempenho de geração de conhecimento, não só de compreensão do texto, mas a geração do conhecimento, da resposta para você, tão bom ou melhor do que o notebook LM. Mas é só texto, não vai ter o lance do podcast, que eu acho que pode fazer falta, dependendo da sua dinâmica de uso. Mas esse Project é só no pago, né? Excelente pergunta. Eu vou dar a resposta de cretino aqui e falar que eu não sei, porque como o meu é o pago... Pois é. ChatGPT Projects, pesquisando em tempo real aqui. Pergunta para o próprio ChatGPT. Para pago. Isso ele erra, sabia? É bem bonito. Mas é só para o plano pago. Então fica esse asterisco gigantesco, de valor de R$100 o asterisco aqui para poder usar. Então, Leonardo, é notebook LM na cabeça. Porque todas essas outras que tem, essas startupzinhas de IA, é legal, elas falam que é de graça, você entra lá, cria conta, mas o número de diálogos ali é sempre muito limitado. Quando o papo tá ficando bom e você tá feliz com a ferramenta, ele manda lá você assinar um plano pago, então complicado, né? E geralmente é tudo em cima, é engraçado até quando cai o ChatGPT, pode ver, as ferramentas todas caem junto, porque é tudo de lá, né? Então vai direto na fonte, você vai ter mais benefício, né? Exato. Porém, quem tiver dicas alternativas, outras ferramentas que possam responder não só essa dúvida do Leonardo, mas também para dar pra gente aqui sobre o que a gente tocou aqui, o que a gente não tocou aqui, né? Achou uma legal? Comenta com a gente, vai em gigahertz.fm/feedback, já para achar os links do que a gente comentou aqui ao longo do episódio, você vai em gigahertz.fm/adtrabalho/137 ou dá direto numa espiada nas notas aqui do episódio no seu aplicativo de podcasts. Obrigado a vocês que recomendam o Área de Trabalho, que ajudam mais gente a descobrir o podcast. É sempre bacana ver gente nova chegando por aqui e passando a ter, com sorte, uma vida cada vez mais produtiva. Ao patrocinador do episódio de hoje, ExpressVPN, e a você, Bia, por justamente nos permitir, nos ajudar a ter uma vida cada vez mais produtiva semana após semana. Eu que agradeço você, Marcos, por participar do Área de Trabalho, nós dois aqui sempre trazendo as melhores dicas, as melhores opiniões, os nossos ouvintes e patrocinadores que estão incrementando. Aqui a gente sempre tenta trazer o melhor para vocês e tá sempre aberto o meu Telegram para quem quiser mandar links, prints, sugestões, comentários, querer pautar aqui também o Área de Trabalho. Manda uma mensagem lá no @BiaCunze, onde você também pode pedir para eu mandar os links dos grupos, o Mundo Sem Fio, Produtividade Móvel, o canal do Telegram, o projeto Work and Study With Me no YouTube, que vai voltar mês que vem, com a volta às aulas, após o carnaval. E obrigado a todos vocês por participarem e tornar esse podcast cada vez mais relevante e importante para tanta gente. Muito obrigado por falar comigo. Se vocês quiserem, sou MVC Mendes lá no Instagram e no Threads. Eu apresento por aqui o Área de Transferência ou a Fonte. Para a Alura, eu apresento o IA sob controle e escrevo todo sábado no Mac Magazine. Fim de semana passado, é claro, não deu para escapar. Falei sobre por que o DeepSeek fez o mercado aí ficar de ponta cabeça. O link vai estar aqui na descrição. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na quarta que vem. Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.